Então, se for parar pra ver, a maioria dos negócios hoje são uma gambiarra, que foi acontecendo. É o empreender por necessidade, né? Porque hoje tá cada vez mais caro, custo de aquisição de cliente. Então, são essas 3 áreas principal: marketing, vendas e CS. O que mais me deixa puto é ver empresário que reclama que não tem o resultado que quer, mas tu pergunta pro cara quanto que ele paga por cliente, ele não sabe. Por que é bom o cara identificar o CAC? Porque um negócio nada mais é do que injetar dinheiro pra sair dinheiro. Todo mundo quer que tu tenha resultado. Todo mundo quer um cliente satisfeito. Essa que é a real. Sensacional. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Escala. Claro, sempre acompanhado aqui do nosso diretor de marketing, Léo Rodrigues. E hoje, um grande convidado. Hoje a gente vai aprofundar sobre o tema arquitetura de receita com ele, um dos maiores conhecedores sobre o tema, Igor Melo. Muito obrigado. Lideri. Prazer demais. Posso chamar de Lídia aqui, né? Porque Lídia é a parada pra quem é converter marqueteiro. aqui, né? Pra quem é marqueteiro, Lídia eu acho que é o mais famoso, né? E Léo, muito obrigado pelo convite, gente. É um prazer enorme estar aqui. Falar de arquitetura de receita, que é algo que é novo nesse nosso Brasil ainda, mas já é bem difundido para quem se aprofunda mais nos temas de marketing e vendas. Então, a gente tá aqui para trazer tema que provavelmente quem tá aqui assistindo isso daqui vai descobrir ou já está descobrindo esse novo universo. Boa demais. Então, para quem tá nos assistindo aqui, já explica pra galera o que é essa arquitetura de receita, de onde surgiu isso. Cara, a arquitetura de receita basicamente é uma metodologia desenvolvida dentro do Vale do Silício, tá? Onde as empresas de tecnologia, elas descobriram um método muito mais eficiente para trazer escala. O que eu gosto de dizer é uma forma de eu explicar a arquitetura de receita. O que acontece? No Brasil, a gente tem um mercado que ele tá começando a ficar agora vermelho quando se refere a vender através da internet, tá? Nos Estados Unidos, isso já é muito mais difundido, ou seja, os Estados Unidos ele é muito mais difícil de tu ter um negócio crescendo. O que acontece? Se for pensar, nos Estados Unidos, é difícil tu ver uma carrocinha, a não ser que tu vá pra Nova York, mas é difícil tu ver uma carrocinha de um cara que começou pequenininho e as coisas aconteceram. Tem isso de pequenos negócios no tempo que o McDonald's surgiu, no tempo que as primeiras surgiram. Hoje em dia, qualquer negócio pequeno lá, ele é muito vertical. Então, tu vê, por exemplo, uma lavanderia que o cara muitas vezes é listado na bolsa. Tu vê um negócio que é pequeno, um negócio de café, mas o cara também tem capital aberto. Então, lá é muito difícil de tu ter um negócio, tu criar um negócio e tu prosperar ele sem planejar. Então, a arquitetura, cara, de receita é você planejar para acertar, ao invés de você só fazendo a gambiarra. E no Brasil, como esse mercado ainda ele é muito... Ainda tem, né? Pô, tu vai conseguir, as coisas vão dar certo, tu tem que ir lá, tu tem que fazer. Aí tem o churrasquinho do João, aí tem a lancheria do Fernando, aí tem a lojinha da Bruna. Aí o que acontece? Essa galera começa numa gambiarra. Então, se for parar pra ver, a maioria dos negócios hoje são uma gambiarra, que foi acontecendo. É o empreender por necessidade, né? Exato. E aí agora, o que acontece? Agora a gente começa a surgir uma necessidade de ter que arquitetar esses negócios para eles conseguirem ter o resultado que tanto eles querem. Porque hoje tá cada vez mais caro o custo de aquisição de cliente, tá cada vez mais caro manter um cliente mais competitivo, e aí é onde a arquitetura de receita começa a se fazer sentido no Brasil. Beleza. E quais áreas entram na arquitetura de receita? É comercial? É marketing? É RH? O que tem dentro dessa tal arquitetura de receita? Cara, a arquitetura de receita eu gosto de dizer que ela é algo, tipo assim, ela é algo que ainda ele é muito novo, tá? Sendo bem sincero. A arquitetura de receita, cara, no macro a gente fala de marketing, vendas e CS. Pra quem não sabe o que é CS, porque eu gosto de falar com o empreendedor aqui, cara, CS é atendimento ao cliente. É experiência do cliente, atendimento ao cliente, como que tu faz pra manter aquele cliente, tá? Se tu tem, por exemplo, um vendedor na tua loja, por exemplo, tu tem uma loja de roupas, tu tem uma loja de eletrônico. CS é o teu vendedor, pô. Que é o cara que converte o cliente, ele é parte de vendas também, mas ao mesmo tempo ele é um cara que dá o suporte pro cliente, que mantém o cliente ali fidelizado. É um CS, tá? Então, são essas 3 áreas principal: marketing, vendas e CS. Porém, dentro de cada área existe um universo, porque vai de acordo com cada negócio, vai de acordo com cada estrutura, e aí tu pode ter um zilhão de sub-áreas dentro de cada cluster desse, de marketing, vendas e CS. Boa demais. E CS até é um negócio que no Brasil tá começando também a ser aplicado, sim, né? Eu lembro que há 2 anos atrás eu tava na V4 e lá a gente tava implementando a área de CS como algo novo. Ah, massa. Porém, cara... Eu sou natural de São Leopoldo, pô. É? Que é onde tinha a matriz sim, lá a matriz era lá. Eu trabalhava na V4 de Canoas, depois eu fui pra matriz também. Ah, massa. Mas, cara, beleza.
é sobre planejamento da área de vendas, marketing e CS. Porém, como que a gente começa a planejar? E acho que é legal até a gente trazer essa visão já para 2026. Como que eu posso arquitetar... arquitetar? Tá certo? Arquitetar, acho que é uma boa. Vai arquitetar, planejar. Como que eu posso fazer essa arquitetura de receita para 2026? Quais são os primeiros passos para quem quer implementar isso? Cara, o que que acontece? O que que é a nossa tese, tá? Se for parar pra ver até, por exemplo, o próprio Liderri aqui, fala-se muito de máquina de vendas, arquitetura de vendas ligado mais pra IA, né? Então, o que acontece? Depende muito, o primeiro passo depende muito de aonde que tu tá com problema. Porque o que acontece? Tu falar, tipo assim, eu vou arquitetar meu negócio. Depende. Por exemplo, quando a galera chega pra fazer reunião conosco lá, os empresários, a primeira coisa é um diagnóstico aprofundado. Até tem cliente que fala, putz, mas eu só quero saber o preço. Pô, cara, mas não tem como falar só o preço aí, etc e tal. A gente, cara, como que eu vou falar o preço se eu não sei onde tá o teu problema? Então, a primeira coisa que tem que entender pra planejar o que tu quer planejar. Aonde tu tá com problema? Tá com problema em marketing, geração de demanda? Tu tá com problema de vendas, tu não consegue converter essa galera, baixa a conversão? Ou até mesmo o ticket, a margem que tu tá tendo? Ou tá com problema de retenção de clientes? Os clientes estão abandonando o teu negócio, compram uma vez, nunca mais voltam. Então, a primeira parte pra planejar, cara, é literalmente tu fazer um diagnóstico do teu negócio. Pra mim, esse é o primeiro ponto. Porque quando a gente fala de arquitetura, cara, como envolve marketing, vendas e CS, pode parecer pouco, mas é muita coisa. Entendeu? Essa que é a verdade. Tipo assim, é fácil a gente falar, faz isso. Só que, de fato, tu fazer, dá muito trabalho. Fazer esse podcast aqui, por exemplo, é simples, é só sentar aqui e gravar, né? Na teoria. Na teoria é isso. Mas pra quem faz, tem que se planejar, tem que saber o roteiro, tem que ter o convidado, tem que pensar no tema, tem que ter o estúdio. Então, pra não perder energia, até porque a gente já tá em dezembro aqui, né? Basicamente, dezembro, falta poucos dias aí. Sim. Aonde que tá o gap do teu negócio? Eu acho que esse é o principal ponto de clareza. Aonde tá o gap? Tu tem problema de geração de valor, marketing, vendas ou CS? Acho que esse é o primeiro Vamos ponto. criar uma empresa fictícia aqui, então, pra gente ir explorando o tema? Vamos, acho que vai ser a coisa. Bacana. Dentro dos diagnósticos que a gente faz na empresa dependente, o que tu enxerga ali, Derri, dos principais gaps da galera pra gente ter um ponto de partida? Na empresa independente, particularmente, Léo, a galera chega muito com perdida, né? Então, assim, o desafio, na Por verdade... isso que esse é o primeiro passo. É dar um passo pra trás. Exato, né? exato. Ela chega que não, eu quero vender mais. Mas aí eu vejo que, assim, vender mais não vai resolver o problema dela. E aí a gente precisa dar alguns passos pra trás, mas sabe, falta planejamento. A pessoa não sabe nem o básico do básico, missão, visão, valores da empresa dela, pra onde ela quer ir. Ela quer acelerar pro lugar errado. Tu quer ver qual que é o principal problema dos empresários? Eu acho que aqui vai gerar muito valor, cara. É o seguinte. O que mais me deixa... Posso falar palavrão aqui? Pode. O que mais me deixa Em puto, casa. velho. O que mais me deixa puto, tá? De fato. É ver empresário que reclama que não tem o resultado que quer, mas tu pergunta pro cara quanto que ele paga por cliente, ele não sabe. Então, tipo assim, a gente tá num momento no Brasil, cara, tu não saber o teu CAC, pra quem não sabe, a custo de aquisição, basicamente é o quanto tu paga pra ter cada cliente, né? É a mesma coisa com um cara que quer ganhar mais. Ao meu ver, eu vejo exatamente assim, é um cara que quer ganhar mais, porém, ele não sabe lidar com 2 mil que ele ganha por mês. Ele não sabe lidar com 3 mil que ele ganha por mês. Cara, se tu não sabe o que tu gasta, tu nunca vai enriquecer, não importa se tu ganha 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 60 mil, tu continuará pobre. A mesma coisa é no negócio. Então, tipo assim, cara, existe o brasileiro é foda, mas existe uma parada que é a falta de estudo e a falta de diagnóstico. Então, essa parada do CAC, por exemplo, pra nós, tipo assim, porra, mano, tipo, como que tu não sabe? Mas a grande maioria dos empresários não sabem quanto que custa pra ter um cliente. Mas isso não é algo meio exclusivo do digital, entre aspas? Não, todo negócio tem que saber cuja aquisição de cliente, quanto você paga no seu cliente. Mas eu vou trazer tópicos aqui pra gente traz tópicos enriquecer. aí, as Como que o cara, por exemplo, que tem uma loja ali de, sei lá, um atacadão do Brás. Pode fazer. No norte aqui da ilha. A gente tem, inclusive, casos que atacadão entra em contato com a gente tem clientes lá. Boa, como é que esse cara identifica o CAC dele? Como que eu vou saber? Porra, porque normalmente é PDV, não necessariamente online. Como que ele vai identificar esse CAC, cara? Cara, a primeira coisa é tu querer identificar. E tu saber o porquê que tu tem que identificar. Antes de ter essa tua pergunta, eu vou fazer um passo atrás. Por que é bom o cara identificar o CAC? Porque um negócio nada mais é do que injetar dinheiro pra sair dinheiro. Um negócio é isso, velho.
Negócio que o cara acredita que Deus, existe uma força divina, que Deus vai abençoar ele, do nada ele vai dar certo. Cara, isso... Empreender dá tanto trabalho que seja pra fazer um caminhão de dinheiro. Exato, né? mano, Vai exato. empreender, o cara não sabe nem quanto ele tá tirando na ponta, né? Tá pensando em faturamento em vez de pensar em lucro, né? Exato. E aí, o que acontece? Por que o cara vai entender isso? Simples assim, pra tu saber. É tipo tu entrar num carro, né? Entra num carro. Eu sei quanto que tem que ter de gasolina, a distância que eu quero chegar. Então, é tipo assim, quanto que tem que botar de gasolina nesse carro? Aonde que tu quer chegar? Então, esse é o primeiro ponto. Então, tu saber esse número do CAC, custo de aquisição, é importante pra isso. Pra tu saber até onde tu consegue ir, tá? Porque, vou dar exemplo. Se custa R$1.000 pra tu ter 10 clientes, ou melhor, R$1.000 pra tu ter um cliente, tá? E tu quer ter 10, tu sabe que tem que investir 10 mil. Agora, o teu sonho é ter 100 clientes. Tu tem 100 mil pra investir? Provavelmente não. Então, tira o teu sonho da tua cabeça. Simples assim. Acho que eu consegui desmistificar o porquê que é importante isso. Agora, como que se faz? Existem várias formas, tá? Mas a forma, pra esse cara, pra ele dar o primeiro passo, existe o mundo ideal e o mundo real. O mundo ideal é ele saber do detalhe. O mundo real é o seguinte, cara, calcula o quanto que tu investe em marketing como um todo. Fachada, divulgação em rede social, influenciador, às vezes tráfego pago, um social... Calcula tudo que tu investe ligado a marketing. No caso do atacadista, quanto que você tá deixando de ganhar algum produto que você tá usando pra vender mais, né? Que tem muito isso no atacado. O cara pega um produto e põe o valor, às vezes até com prejuízo pra atrair o cliente, pra ele ganhar em outros. Então ali Exato. você tá perdendo, então você põe no custo de aquisição. É, exato. Aí o que acontece? Mas eu gosto, porque isso daí o cara... É difícil o cara ter essa cabeça de... Eu fui dar um passo de à isca. frente, Normalmente ele vai saber que isso aqui é uma isca, tá? Então, o que acontece? Cara, é simplesmente pega quanto que tu investe em marketing, o que tu considera marketing, e vê quantos clientes tu teve que tu fechou. Tu já vai ter um CAC aproximado. Igor, mas teve gente que não veio de lá, teve gente que vem desse lugar. Ok, então tem um CAC aproximado. Quer ter mais apuracidade nesse dado? Pergunta pro teu cliente de onde que ele vem. Quer ter mais apuracidade nesse dado? Coloca numa planilha. Acabou. Tu tem o CAC. Simples assim. Não sei se a gente tá falando de atacado no geral, né? Tipo, supermercado, essas coisas. Só imaginar. Quem provavelmente implementa arquitetura de receita muito bem, tá fazendo todo esse trabalho e chegou onde chegou. O Walmart. Então, o Walmart tem isso na ponta, custo de aquisição dele lá. Roda as pesquisas para saber de onde a pessoa veio. Através desses dados, fez um modelo preditivo, utilizando inteligência artificial para fazer entender quando o cara vai voltar. Então, tem isso na ponta. E falta esse nível de maturidade no Brasil. E aí você falou muito bem, né, que o brasileiro ele é foda. E ele é foda nos dois lados. Ele é foda pra caramba enquanto empreendedor. Ele é raçudo. Porque ele quer fazer. Ele tira do 0 pro 1, batendo cabeça. Ele vai fazer, empreendedor nato. Falta virar a chave do empresário. Porque empreender e ser empresário é uma coisa que tem que estar junto, é um yin yang, né? Então, assim, o cara tem que equilibrar essa raça de empreender, de levar o do 0 pro 1, de acreditar em coisas que, teoricamente, os outros vão falar que é impossível, que não deveria fazer, mas ele precisa cada vez mais, e aí entra muito o nosso trabalho, tanto o seu lá, né, Igor, quanto o nosso, a empresa independente, de fazer ele virar a chave do empresário, cara. Aí que tá, cara. A gente sempre diz na reunião, né? Beleza, o empresário é raçudo, etc e tal, tem meus parabéns, enfim, o Brasil é foda, a gente, que nem fala o pessoal do G4, nós somos os verdadeiros heróis dessa nação, somos, porque a gente é tributado de forma absurda, o governo suga pra caralho, o Brasil é foda. Mas, cara, não pode ser só isso. Exemplo. Ah, mas é que eu não tenho tempo, é que eu tô na correria. Cara, paga quem tem. Ou tu tem tempo, ou tu tem dinheiro. Simples assim. Simples assim. Tem muita coisa que eu não sei fazer. Eu contrato alguém. Então, o cara tá raçudo, cara, só vai atrás, faz as perguntas e vai atrás de quem consegue te ajudar. Esse é o principal ponto que o cara tem que fazer. Porque, sendo bem sincero, até em reunião a gente fala. O cara, não, porque eu vou fazer, não sei mais o que lá, parará e parará. A gente fala assim, cara, antes de apresentar o preço, a gente fala assim, cara, baseado em tudo que eu te mostrei aqui, o quanto que tu gostaria de ter isso aqui? Muito. O quanto que isso aqui vai ajudar, vai resolver tua dor? Muito. Tá, beleza. Ô, líder, seguinte, o quanto que tu acredita que sozinho tu conseguiria fazer isso, velho? Não conseguiria. Porque lá no final o cara vai falar o quê? Não, mas eu vou pensar, porque eu vou analisar, porque cara, tu vai analisar o quê? Tu não... porque eu vou... Cara, tu não vai voltar. Porque uma coisa que tu não tem é tempo. Porque a gente fala com, basicamente, um cliente que tem dinheiro, né? A gente fala com um cliente... A gente aumentou muito o nosso ticket por causa disso. Então, a gente basicamente fala pro cara, paga quem consegue te ajudar. Paga quem consegue te ajudar pra tu conseguir sair dessa loucura aí e jogar o jogo dos grandes, do Walmart, da Netflix, da Smart Fit, de todos esses negócios aí. Porque, cara, o que divide essa galera é conhecimento que a maioria não tem. A minha opinião pura é essa sobre arquitetura de receita.
Eu queria dar uns passos para trás. Você falou algo interessante sobre poder estar cobrando mais caro, vendendo um high ticket, acho do caramba. Mas de onde você veio? Antes de estar... Porque eu te conheci já sendo essa referência à arquitetura de receita. Entrei lá, vi um conteúdo massa, a forma que você comunica com o empresário, eu acho do caramba. Mas acho que era legal você dar um passo para trás e entender aqui. O que você estava fazendo antes de estar falando sobre arquitetura de receita enquanto business? Isso é até um tema bem polêmico, porque o que acontece? Adoro polêmica. Ó, o que acontece? Eu tinha uma agência, beleza? Vendia tráfego pago. Tivemos diversos cases. Eu fui, inclusive, para Milão com um cliente ser reconhecido pela Armani devido ao resultado que ele teve. Primeira viagem internacional que eu fiz foi por causa de um cliente. Eu gosto de dizer que um cliente, ele literalmente muda a tua vida. Tá? Ele muda literalmente a tua vida. Um cliente pode mudar a tua realidade. E mudou. A gente tivemos vários clientes, enfim. Eu enriqueci já com a agência. Essa que é a realidade. Só que teve uma coisa, cara, que sempre me deixou muito puto. Que é ao mesmo... E não tem, cara. Pode fazer o que for, pode ser a agência que for, o cara é o fulano, o cara é o Beltrano, o cara é o Sobral, o cara é o grande player aí. Não existe agência que entrega resultado para a grande maioria dos clientes. Não existe. Não existe. A grande minoria dos clientes que chegam para uma agência, eles não... A grande maioria não possui resultado. Essa que é a verdade. Porque... Aí eu comecei a me perguntar, cara, por que eu gero... Eu sei que nós somos bons, eu sei que a gente gera valor, eu sei que a gente é muito esforçado, porque, porra, meu time lá é foda, tá? Os caras ficavam putos quando saiu... Cara, energia lá embaixo quando saiu um cliente. E muitas vezes cliente que a gente dava a vida, velho. E cliente pagando pouco. Aí a gente começou a analisar, cara, por que esse cara não teve resultado? Aí o que a gente fez? A gente já teve mais de 5 mil clientes. 5 mil clientes, desculpa, não. A gente teve mais de 1.000 clientes, 5 anos de mercado, tá? Nesses 1.000 clientes, a gente puxou uma lista. Cara, quais foram os nossos principais cases? A gente começou a cruzar dados. Com o IA fica mais fácil, né? Puxamos as planilhas e tudo mais, a gente começou a analisar tudo isso. E a gente começou a ver, cara, que o grande motivo, que a gente sempre teve o dossiê do churn. O que é o dossiê do churn? É porque o cliente saiu. E todas as vezes que a gente fazia essas reuniões de dossiê do churn, a gente computava o motivo do cliente sair. Só que na totalidade, quando a gente analisou esses dados, a gente viu problema ou de venda, problema ou de marketing, problema financeiro, problema de atendimento, muitas das vezes. E a gente entendeu, cara, então quer dizer que independente do tráfego pago feito, e essa é a grande realidade, independente do tráfego pago feito, não quer dizer se o cara vai ter resultado ou não. A gente chegou a ter cliente, cara, bizarro, que o cara teve o maior mês de faturamento em dezembro. Final do ano, em janeiro o cara quebrou. Mas como que o cara quebra? Por quê? Descompensação de caixa. O cara vendendo fora de margem, descompensou caixa, formato que ele cobrava. Inclusive, a arquitetura de receita fala muito sobre questão de formato de pagamento. A gente mudou o nosso, inclusive. E foi aí que eu comecei a analisar. Aí o que acontece? Eu comecei a pesquisar. Eu comecei na internet com inglês. Que eu comecei a estudar inglês na internet. Gary Vee, aquela Mário Vergara, aquela coisa toda. E comecei a aprender marketing digital ali. E eu sempre consumi muito conteúdo gringo. E aí até que eu vi um cara chamado Jaco. E comecei a me deparar com a questão, não sabia, mas era o Winning by Design. E comecei a estudar, falei, cara, faz sentido. Até que um dia eu fui no Mastermind. E no Mastermind que eu tava, veio um cara do Vale do Silício. E esse cara falou sobre essa metodologia. Eu falei, caralho. Isso daqui eu tenho que estudar mais. Eu saí de 2 dias de encontro de Mastermind e fui direto só estudar isso. E foi onde eu comecei a me aprofundar. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a aplicar no meu negócio. Aí começou a ter dias bizarros. A gente chegou a bater em um dia o mês de faturamento. Eu falei, caralho, é isso aí, velho. É isso aí. A arquitetura de receita é validada. Preciso fazer isso para meus clientes também. Aí eu comecei a analisar meus principais cases. A gente fazia muito além de tráfego. Então, da onde eu vim no mercado de agência. E eu comecei a entender que, cara, literalmente, tá mais do que óbvio isso daqui. Se o cara não tem um negócio arquitetado, não importa o tráfego pago que tu faz. Inclusive, a própria arquitetura de receita deixa isso bem claro. Que a tua curva de aquisição, ela sempre vai ser negativa. Que são as tendenciais lá que eles chamam, né? Então, a tua curva de aquisição sempre vai ter negativa. Tu sempre tende a lucrar menos na captação de cliente, sempre tende a ter menos clientes, porque o teu negócio vai ficando menor. Tu sempre tende a diminuir a tua lucratividade, porque o negócio fica o mercado fica mais concorrido, mais concorrente entrando,
as ofertas ficam muito avassaladoras. Então, por exemplo, quem trabalha com academia, porra, como é que o cara vai bater a oferta da Smart Fit? Não bate, porra. Não bate, olha a estrutura dos caras, R$99 por mês. Tipo, não bate, difícil a academia do bairro. Primeiro mês por R$1 também. É foda, é foda. A Love Seguros agora, inclusive, R$1 o seguro do carro. Pô, é foda. Então, sempre esses fatores vão baixar a tua margem de ganhos na parte da aquisição. E foi aí que eu vi, pô, isso daqui tá acontecendo em todo o mercado. Eu preciso me adiantar. Aí foi aí que eu me posicionei como arquitetura de receita. E aí vem um monte de gestor de tráfego, e aí, cara, eu apanho demais. Mas aí... Eu apanho pra caralho. Dentro da tua história também, já entra bastante uma área de CS, né? Porque dossiê de churn, querendo ou não, faz parte CS. do CS, porém, pra galera que presta serviço e que tem agência, eu tive agência própria durante 5 anos, e uma das coisas que eu aprendi na área de CS era justamente a gente implementar uma rotina de CS, porque justamente dava pra prever o porquê que aquele cliente ia cair. Então, o que a gente fazia na agência? Eu tinha lá no nosso ClickUp uma lista com todos os clientes. Satisfação com tráfego, satisfação com design, satisfação com atendimento, social media. E eu ia marcando clusters de A até, acho que era até D, que eu marcava, enfim. E aí, o que a gente fazia também, cara? A gente pegava e ligava para os clientes, normalmente eu que fazia isso, ligava para os clientes e perguntava, cara, tô vendo aqui, a gente tá com métricas de tráfego boa, tá tudo fluindo bem, porém, eu vi que a tua nota de atendimento não tá legal. Por quê? E aí eu entendia que muitas vezes o resultado que a gente botava como expectativa para aquele cliente, que a gente pensava que era resultado, não era resultado de fato que ele queria. Sim. E aí... A arquitetura de receita também prevê isso, tá? Exatamente. Que são o VM, né? Que tem as fases de VM, né? Que é basicamente o valor que o cliente enxerga. Então, cada fase ele tem um valor. E aí que tá, quando tu faz só tráfego, tu acha que o valor que o cara vem aqui, ele vai enxergar durante toda a jornada. Mas não é. Existem vários valores e vários momentos da jornada. Exemplo, teu amigo. Pra um momento, teu amigo, tu é o melhor amigo dele. Aí tu fala pra ele que o quê? Que ele fica empenhado e diz, cara, não vou te buscar. Nesse momento de que tu deveria gerar valor pra ele, tu não gerou valor. Putz, o Léo não gosta de mim. A mesma coisa é um cliente, velho. Mesma coisa é um cliente. Tá? Então, por isso que, cara, não existe churn zero. Na verdade, o churn é bem alto no mercado. Essa é a realidade. Todo negócio. Tá? Inclusive, até porque esse KV4, inclusive, agora tá falando muito sobre a questão de monetizar clientes. Aí o mercado todo começou a monetizar clientes, etc e tal. Mas isso é a própria metodologia de arquitetura de receita que a V4 já sabe. Sim. E aí, até através do próprio setor de CS, a gente fazia o serviço de farm. Que é justamente isso que tu falou. Então, a gente identificava, pô, o cara ele não tá feliz porque daqui a pouco a estrutura de vendas dele, os vendedores não estão vendendo bem lá na ponta. A gente fazia o quê? Vendia um treinamento de vendas e tal. Só que eu tenho certeza, o cara, a grande maioria não comprava. O cliente que vende tráfego, ele vem tendenciado a acreditar que o tráfego vai mudar a vida dele. Cara, a gente mudou. Eu gosto de dizer o seguinte, ó. Todo negócio, ele tem uma parcela... O resultado de um negócio, ele tem uma parcela de responsabilidade da qualidade do cliente. O negócio que tem os melhores clientes, consecutivamente, é um melhor negócio. Tu traz um cara comprando de ti tráfego, R$2.000, e tu falou pra ele lá que ia mudar, esse cara, ele tende a não comprar mais nada de ti. Igor, mas eu monetizo meus clientes. Beleza, tu monetiza, só que tu tem que ter uma base gigantesca. Gigantesca. Essa que é a realidade. E normalmente as promessas para vender esse serviço de R$2.000 também são absurdas, né? É foda, mercado é foda. A gente vê as agências por aí prometendo a vida, prometendo que vai mudar a empresa do cara com serviço de tráfego de... E sabe o que é foda? Sabe por que isso funciona? Porque o cara é leigo e acredita, porra. O cara é leigo e acredita. E aí entra lá no que a gente falou aqui no início, a questão do cara ser leigo. Pra nós, se o cara fala, por exemplo, pra vocês, cara, eu vou mudar teu negócio, eu vou fazer isso aqui. Vocês, na hora, já... Isso aqui não é verdade. Isso aqui o cara tá vendendo mentira. Isso aqui eu quero ver como que ele vai entregar. A gente que é marqueteiro, a gente gosta de analisar a oferta dos outros, né? Quero ver como que esse cara entrega isso. Não é possível que ele tá prometendo isso. A gente sabe. Mas essa é a nossa bolha. Essa é a nossa bolha. O cara tá no dia a dia dele lá, com o negócio dele, com as picas dele. Cara, se tu falar pra ele que tu vai fazer aquilo, ele quer, na verdade, ouvir aquilo. Ele quer ouvir aquilo. E aí o que acontece? Ele acredita. Por isso que o mercado tem isso. E vai seguir vendendo até... E vai ser assim. Muita gente vai comprar de agência. Muita gente vai... Cara, é por isso que eu digo. Tipo assim, pra mim, a agência ele é um negócio... Que na minha percepção, ele tem os dias que contados. Mas existe a percepção do mercado. Então,
Tipo assim, por que tem os dias contados? Porque, cara, se tu tem um negócio que é pra dar resultado pro cliente, a agência não é mais um modelo. Agora, se tem um negócio pra ganhar dinheiro, vai lá, meu amigo. Vai ganhar dinheiro pra caralho. E uma dor de cabeça do Vai caralho ter também. muito dinheiro pra tu ganhar. Só que aqui tá, lembra que eu falei que eu tinha enriquecido já? Então, o que eu fiz? Por que eu agora, pra fechar esse looping? Vim de agência, entendi esse mercado, tudo isso aqui que a gente falou agora. E aí, cara, eu não tô mais um negócio pra ganhar só dinheiro, porra. Porque eu tava com muita dor de cabeça. Eu tava ficando, cara, tipo assim, não vale a pena tu ganhar dinheiro e perder tua alma e perder tua sanidade mental. Porque é uma pica ter que... Cara, a pior coisa que pode fazer é vender pra pobre. Porque o pobre, ele paga pouco e acha que quer comprar tua alma. O rico, ele paga muito e sabe que ele tá comprando só uma coisa. Porque o pobre é tudo que ele tem, aquele dinheiro. É tudo que ele tem. Então, se ele tá dando tudo que ele tem, ele quer tudo que tu tem. Simples assim. E aí o dono de agência, pra manter a carteira... E o dono de agência, pra manter a carteira, ele vende vai te isso. sugar, né? Tem Vai que tá te entregar. sugando aí. Exato. Tem que vender na alma mesmo. Exato. O gestor de tráfego, ou de onde a gente estiver assistindo isso daqui, cara, entendam, eu não... Até vou olhar pra lá. Eu não sou inimigo de vocês. A verdade é que se tu for um cara que não for apertador de botão, tu vai entender que a arquitetura de receita, ela tá mais pra te ajudar o teu negócio, o teu cliente, a abrir a cabeça dele, que eu sei que o teu problema principal é tu conseguir fazer esse cara abrir a cabeça dele, do que... Não, ele tá falando de... Mano, teve gente falando, cara, gente grande no mercado, gestão de tráfego, dizendo que não, porque inventam lá a engenharia e eu só vendo os comentários. Cara, se eu pegar meus anúncios, é o gestor de tráfego o dia inteiro me batendo. O dia inteiro. Eu posso te mostrar aqui. Excelente. Pra acender, sempre vai ter hater surgindo. Exato. Né? Então quer dizer que o sucesso tá vindo. Exato. O dia inteiro me bateu. Até no YouTube. Comecei a produzir conteúdo no YouTube agora, já tive o primeiro hater no YouTube. Falei, opa, tá dando certo. Aí, o que acontece, velho? Se tu for um pouquinho ciente e tu for o cara que fazer o trabalho de casa, assistir isso daqui e pesquisar sobre, talvez no trabalho de vocês, através do meu trabalho, souber inglês, vai na própria Winning by Design. Tem os cursos deles gratuitos, basicamente, no próprio YouTube. Só tem que saber inglês. Então, tipo assim, tu vai ver que a arquitetura de receita tá aqui mais pra somar. E que, por isso, sabendo desse ambiente que eu vim, eu não devo mais nada pra ninguém. Não preciso fazer essa parada só por grana. É pra mudar realmente o jogo de quem me contrata. Que a gente saiu de agência e pra ir pra parte de arquitetura de receita. Então, hoje a gente é uma empresa... Eu gosto de denominar a gente como uma empresa de... Uma assessoria de receita. Uhum. Uma empresa de uma assessoria de receita, com foco em receita. Muito massa, sensacional. Eu fico curioso para entender, assim, a gente que trabalha no meio digital, eu consigo imaginar aqui, mais ou menos, como que poderia fazer esse trabalho dentro de uma empresa que é ali, uma infoprodutora, é do meio digital já, e tem uma estrutura já preparada, já, às vezes já tem uma área de CS ou uma área de suporte, só precisa estruturar aquilo para ter essa mentalidade de receita como um todo, né? Mas e uma empresa que não é do digital? Como que vocês entram na operação e implementa CS, talvez? Ou você muda isso, você diversifica? Como é que funciona quando é um cliente que não é do digital, por exemplo? Cara, a verdade é que hoje não existe empresa que não é digital. Então, tipo assim, hoje em dia eu até tava fazendo um story sobre isso, né? Tipo assim, morar em Floripa é bom, porque aqui tem várias pessoas do digital. A verdade é que não existe mais empresa que não é digital. Empresa que não utiliza o digital, lembra que a gente fala vai acabar? Cara, já acabou. Hoje em dia, toda empresa é digital. Cara, tu vê qualquer negócio, chega a gente e diz, mas eu faço tal coisa. Cara, existe uma forma de tu se posicionar. Tipo assim, é uma obrigação tu estar posicionado no digital. Senão tu perde valor. E valor é uma das principais características de marketing. Se tu não gera valor, tu não tem valor. Não te vem como percepção de valor. Então, hoje em dia, toda empresa é do digital. Agora, eu acho que tu tá querendo dizer sobre tradicional, né? Uma empresa tradicional, né? Uma empresa tradicional com viés, tipo assim, por exemplo, uma loja de carro. Justo, pode ser. Uma loja de carro, tá? Vou dar exemplo pra ti, um caso nosso que é o da Auto House, tá? A Auto House é um cliente que chegou pra nós e ele vende somente carro super esportivo, tá? Somente carro super esportivo. Então, ele tem vários clientes. Auto House, cara, literalmente, até vou deixar aqui um corte pra ele. Cara, eles são os maiores revendedores de carro, de super carros do Rio de Janeiro. Então, eles atendem a Arrascaeta, eles atendem o William Bonner, eles atendem o Luciano Huck. Cara, eles são foda. O que acontece? Ele era muito bom nos bastidores. Muito bom.
Só que a primeira coisa quando a gente diagnosticou ele, falando de CS, por exemplo, é que esse cara... O que é a principal característica de um bom CS? De uma empresa que faz um bom CS? É que é ampla essa pergunta, né? Mas uma das características principais é criar comunidade. Boa. As marcas grandes fazem isso. Rolex faz isso. Que esse é o principal ativo das empresas. Elas precisam estar pensando em construção de comunidade. Exato. Perfeito. Toda empresa. O que a gente fez, tá? O que a gente fez? Cada cliente compra um veículo. Só que não é sobre comprar o veículo lá na Auto House. A experiência deles é foda. O que acontece? Cada pessoa que compra lá tem direito a entrar em um nível de comunidade. E aí tem evento, e aí tem isso. Então, a arquitetura de receita na prática para um negócio de veículo, um negócio tradicional. Que máscara. Que valor agregado, né? Porra. Pô, vou comprar um carro e entro numa nova esfera, né? E aí tem Por carro causa de 1 da milhão. loja. Exato, tem carro de 1 milhão, tem carro de 3 milhões, tem carro de 800 mil, 400 mil. Então, cada pessoa que tá ali, tá com aquele grupo. E sabe o que é o mais louco? Tu não aproveita o teu carro de 800 mil com um cara que não tem 800 mil, que não tem outro carro de 800 mil. Normalmente, pra te aproveitar um item, tem que ter outra pessoa ter esse item, pra essa pessoa entender o que tu sente, senão tu é simples... BMW M3, seu amigo tem um Polo, você não consegue nem acelerar que seu cara fica pra trás. Não, o cara ficar pra trás não somente isso. Primeiro que o cara já vai se sentir ofendido. Na grande maioria das vezes o cara foi escasso. Ele vai achar, entra a questão pessoal. O cara vai achar que o quê? Que, porra, tá querendo se aparecer? Porra, quer ir com o teu carro agora, querendo se aparecer? Então o cara vai começar a diminuir. Então tem coisas que tu não pode falar pra não meio que ofender. Então, exemplo. Se tu é um cara de marketing e tu é inteligente pra caralho, vocês são inteligentes pra caralho. Vocês chegam pra qualquer pessoa falando com vocês são, o que ele vai pensar? Ah, tá querendo se aparecer, velho. Só pra falar que ele sabe lá. Agora, na nossa roda, se tu fala aqui, ó, lá ele, né? Mas no nosso grupo aqui, se a gente fala, já gosta de babar, né? Mas no nosso grupo aqui, ó. Mas no nosso grupo aqui, se vocês falam sobre marketing, porra, como assim? Putz, não tinha me ligado nisso, velho. Putz, então, essa tese de tribo, tu precisa ter outras pessoas igual a ti. E é o que a gente faz lá. Na Auto House, por exemplo. E pra você que não tem 400 mil pra comprar um carro ou 800, compre um 4x4 e aprenda o que é uma tribo. Eu comprei uma 4x4 e a gente sofre, viu? É difícil de achar dono de 4x4. Mas quando acha, cria um grupo. Aqui em Floripa tem muitos encontros também, encontros de carro antigo, vários encontros. Então, essa mesma base de CS... Porque, cara, olha só que louco. Olha o ápice de uma experiência. Olha o ápice, velho. Por exemplo, existem Fuca. A Volkswagen nunca fez isso. É só parar pra notar. A Volkswagen nunca fez isso. Tem pessoas que, por livre e espontânea vontade, elas vão lá, criam uns grupos, gastam mais com os carros, vão pros locais, se deslocam, preparam o dia pra ficar juntos. E a Volkswagen nunca fez isso. Olha que perca de dinheiro que eles estão deixando na mesa. Entendeu? Porque o valor tá no seu tempo com o cliente, né? Exato. Então, assim, o cara tá deixando de ter esse tempo com o cliente ali pra aumentar relacionamento, pra vender um novo produto depois. Porque pra vender, Fazer o cara virar esses fã, velho. processos pra frente e continuar mantendo ele dentro do LTV, o ponto de partida vai ser aumentar o tempo de relacionamento com ele, né? Exato. E a marca tá lá, né? Tá lá, né? Eu não sei se eu concordo 100%. Pode tá? falar. Porque, vamos lá. O legal dessas comunidades é justamente esse contato próximo. A Volkswagen não consegue ter esse contato próximo. Mas o que eles fazem para homenagear essa galera? Lançam edições especiais. Então vai ter um Fusca, sei lá, 200 anos, um Fusca 100 anos, que querendo ou não é uma homenagem para essa galera. E eles se sentem representados dessa maneira. Então... Eu entendo isso, mas eu tenho um contraponto. Que é o seguinte. Tu concorda comigo que essas comunidades, elas continuam acontecendo? Tu concorda comigo que onde tem uma acumulação de pessoas tem dinheiro? Com certeza. Tu concorda comigo, então, que eles estão perdendo? Dinheiro e dado, né? Dando dado que eles podiam ter na base pra aumentar, melhorar os produtos. Cara, a Fulltech. tudo. Vocês conhecem a Fulltech? Com certeza. Com certeza. O que a Fulltech faz aos domingos lá? Ah, tá. Agora eles sempre têm encontros e agora tem também... Eles compraram o Velopark, Eles estão vendendo alguma coisa lá? Não, é branding. Vendem, né? Na verdade, vendem. Mas Automaticamente. A ideia, né? Eles vendem automaticamente. Eles vendem a marca. Mas é que fanboy normalmente gosta de ser judiado, né? Um pouquinho. Todo fanboy gosta. O cara que é fanboy da Apple, ele não gosta de pagar... Eu tenho só coisa da Apple, mas ele não gosta de pagar 15, 20 pau no lançamento. Ele gosta. De certa maneira, a Volkswagen faz isso, entende?
Então, Sim, mas é eu que tá- concordo com o teu ponto não. também. Isso é real. Isso eles fazem certo, eles aproveitam. Mas será que a Volkswagen não teria mais senso de marca? Porque uma coisa é faturar, outra coisa é valorização de marca. O McDonald's não é a empresa não é a empresa que mais fatura de fast food. Mas ela vale mais do que todas as empresas de fast food dos Estados Unidos. Então são coisas diferentes. A gente tá falando sobre marca, porque CS nada mais é do que comunidade. Comunidade cria marca, marca cria retenção, retenção cria empresa de longo prazo. E arquitetura de receita é sobre fazer empresas feitas para durar. Não para ganhar só dinheiro. Se a Volkswagen tivesse nesses eventos, às vezes alguém ali comentou alguma coisa, um exemplo bem simples, mas que vai tangibilizar isso, né? Alguém comentou, tô pensando em comprar um BYD. Tá louco! Se o cara tá lá, se a empresa tá lá de uma forma lógica, tem que ser uma forma... Não tá vindo a palavra, tipo, lúdica, ela tá ali não pra, né, investigar, mas ela vai pegando esses pontos, insights, vai entender o que ela ajusta na rota pra não perder esse ano ali. Não tá acontecendo ali. Não, e a própria comunidade não vai deixar. Exemplo, putz, velho, não viaja, pô. Mas entender o que startou isso é importante pra tomar a decisão do estratégico. E você não tá enxergando. Se você não está enxergando esse movimento, que mesmo que ele não aconteceu, teve a faísca ali. A comunidade não deixou acontecer. Exato. Mas você não sabe o que startou essa faísca, então você não está se preparando. E até mesmo se todo disso. mundo começa a querer fazer isso. Pô, agora todo mundo quer, putz, o que os caras estão... Então, se assustar, o negócio cresce e aí ela acontece de verdade e você não estava preparado. Ou seja, você tá tomando decisões estratégicas por a falta de um bom CS e de estar presente nas comunidades ou construindo as comunidades, você pega de surpresa. Então, você quer tomar uma decisão estratégica baseada no passado, é importante, nos track record, nos seus dados, você tem lá das vendas de todos os anos, das taxas de conversões do marketing. Mas se você não tá lá conversando com o cliente na ponta, verdadeiramente aumentando o máximo possível de tempo de contato com ele, é risco de você tomar um tombo desse sem perceber. Exato. Então, acho que tem um grande ponto que eu tô falando sobre isso, que foi um insight que eu tive baseado na nossa conversa. O poder disso, né? Sim. E tem várias outras coisas que a gente pega aí, velho. Várias outras coisas. Porque, no fundo, tu ter o cliente próximo é o grande desafio. É difícil tu ter escala e tá conversando com o teu cliente. É difícil, velho. É difícil. E quantos clientes, por exemplo, teu tempo de agência lá que tu tinha agência, quantos clientes, eles não tinham o melhor resultado. Não. Mas pelo simples motivo de tu ser próximo dele, ele nunca saiu. O nosso churn era baixíssimo. Baixíssimo, justamente por esse contato próximo que a gente tinha, né? Então, o CS meio que transformou o nosso churn. Antes a gente caía, sei lá, 7, 8 clientes por mês. Quando a gente começou a aplicar, entender os dados, fazer as ligações, a gente caía 2, 3 no máximo. Então, e a gente começou também depois a implementar a indicação. E aí vira, de fato, a arquitetura. Vira uma arquitetura de receita. Exato. Bom demais. E, cara, vocês implementam 100% e fazem rodar e o cliente depois consegue seguir sozinho ou é um serviço então, contínuo? Como é que funciona? A gente, como é algo extremamente novo ainda, né? Porque, vou dar exemplo. Existem várias linhas, vários formatos de tu aplicar arquitetura de receita. E aí até é um pouco com o que o líder Rick mandou pra gente. Tipo assim, tá, mas como é que aplica num negócio, né? Então, num negócio tradicional? Nós tivemos que adaptar um pouco pra realidade dos empresários que chegam pra gente. Né? Porque vou dar exemplo. Se a gente começar a falar muito sobre apuração de dados fielmente, cara, acabou. Eu posso vender isso pro cara. Vai ser bom de vender. Mas na realidade, o cara não vai conseguir ter. A grande maioria dos negócios não tem nem CRM hoje. Isso aqui é a loucura, né? A nossa bolha aqui, tipo, é óbvio, mas na grande realidade os caras não têm. Então, o que a gente tem? A gente adaptou isso um pouco para os clientes que chegam pra gente. Que são SMB e Small Business também. Então, empresas pequenas e médias empresas, tá? A gente não tem nenhuma empresa Enterprise que a gente atende hoje. Que empresa Enterprise, aí basicamente o cara tem tudo, né? O cara tem recurso, tem gente pra tudo quanto é lado, gente pra fazer o que for. Então, como que a gente aplica? A gente aplica ela baseada em fases. Então, todas aquelas fases que tem, desde vocês vão imaginar que é ampulheta, né? Desde a parte de potencial de impacto até impacto realizado, o cara tem todas as etapas. A gente aplica aquilo por etapas no cliente. E também tem clientes que pode ter a arquitetura completa. Mas hoje a gente vende as duas formas, né? Como que a gente aplica isso? A gente entra para dentro do negócio do cliente. Então, por exemplo, vamos dar exemplo que o cara tá com problema de posicionamento, tá? Que é outra coisa que pode parecer bizarro, cara. 100%, olha, não vou dizer sempre, mas 99% dos negócios hoje, o cara não sabe quem que é o cliente dele.
fazer uma simulação pra vocês entenderem isso aqui na prática. Olha o nível. E tá tudo bem, nos paguem. E a gente faz isso. Mas olha qual que é o nível que o mercado tá. Cara, vem de agência, mas só chega ali de desqualificado pra mim. Putz, só gastei dinheiro. Aí a gente fala o seguinte. Beleza, o Rafael. Ô, Rafael, mas, cara, o que era lead qualificado pra ti? Aí ele fala. Putz, velho, lead qualificado é cara que compra. Ah, lead qualificado é cara que compra, Rafael. Tá, vamos lá. Então, Rafael, me diz uma coisa. Algum amigo teu já vendeu alguma coisa pra ti? Algum amigo teu já vende alguma coisa? Tem algum amigo empresário? Aí o cara fala, sim. Sim, tem vários amigos empresários. Beleza. Teve alguém que tu já não comprou dele? Sim, deu. Então tu é um amigo desqualificado porque tu não comprou do cara. Outra coisa. Não, mas a galera chegava e não respondia no WhatsApp, a gente ficava mandando mensagem e falava, não, entendi, Rafael. A galera não responde, né? Mas uma coisa, Rafael, tu já deixou tua família sem responder no WhatsApp? WhatsApp é corrido, né? Amigo, grupo de futebol, grupo de família, trabalho, tu já ficou sem responder tua família? Cara, foda, já fiquei. Deu. Então quer dizer que tu é um filho ou um parente desqualificado? Não, não é bem assim. Então a verdade é que o Rafael, nesse caso, ele nem sabe o que é um lead desqualificado, o que é um lead qualificado, o que é um lead desqualificado. O cara nunca ouviu falar sobre o que é o ICP. O que é o cliente ideal. Aí eu falo, Rafael, me diz uma coisa. Mas, cara, o que tu vende? Cara, eu vendo carro. Dá exemplo aqui de carro que a gente tá nessa linha. Ou melhor, vendo roupa. Tá, beleza. Tu vende roupa, Rafael? Show. Mas pra quem que tu vende, Rafael? Cara, eu vendo roupa... Cara, eu gosto de quem tem dinheiro. Beleza, Rafael. E me tira uma dúvida. Quem que é esse cara? Cara, dá exemplo de um cliente nosso. Cara, é um cara emergente. Normalmente o cara tem de 17 a 30 anos. Ah, beleza. Então esse cara é 17 a 30 anos. Show, beleza. Esse cara é da onde? Esse cara tem que ser da minha região. Então a gente começa a fazer o quê? Uma engenharia reversa pra entender quem que é o ICP. A gente dá uma aula pro cara, o cara sai com o ICP montado. Aí, beleza. Rafael, seguinte. Agora sim, se chegar a gente nesse perfil pra ti, aí é um lead qualificado. Aí é um lead desqualificado, se o cara não tiver nesse perfil. Mas como é que tu vai descobrir isso? Cara, tu vai fazer as perguntas. Qual que é o exemplo? Tá no... Igor, eu tenho uma loja de roupa, que é um negócio o negócio que mais abre CNPJ no Brasil. Como que eu vou saber isso, Igor? Se o cara nem me responde. Primeiro tem que ter uma régua de contato. Básico, isso aí tem que ter um CRM. Mas exemplo, o cara me chama. Beleza, primeira coisa que tu vai ver, tu vai lá olhar na fotinho do cliente pra ver se o cliente ele parece essa pessoa. Parece. Bom, o DDD dele é qual? É daqui da cidade. Beleza, por exemplo, Floripa, 48 pontos daqui. Show. Cara, tu vai fazer perguntas pra ele. Cara, tu já conhece a loja? Sim, já conheço. Show. Então o cara tem que conhecer a loja porque o cara tá mais consciente. Então tu já tem ali 3 perguntas que na grande maioria das vezes tu já pode dizer se o cara é qualificado ou não é. Tu só não sabe se o cara tem dinheiro pra pagar. E aí é outra parada. Mas é necessidade, né? Que se a gente for no Bunch lá, necessidade. Cara, essa roupa tu quer pra algum momento específico? Tem algum aniversário, alguma coisa aí? Ou tu só tá pesquisando porque tu se interessou? Cara, na verdade é que eu tenho um evento pra ir. O aniversário de 15 anos da minha filha. Ou melhor, o aniversário de 15 anos da minha prima. Se o cara tiver filho, nesse exemplo aqui, o cara é novo, tu já pode ter filho, 30 anos. Mas vamos considerar que seja prima. Ah, aniversário da minha prima de 15 anos. Ou de uma amiga minha, etc e tal. Necessidade. Então tu sabe quem é o cara que ele parece ser o cliente ideal, ele é da região, ele tem a necessidade. Esse é um lead qualificado, pô. Só que a grande maioria da galera, eles não conseguem pegar aquele comercial, por exemplo, e separar o que é lead qualificado e o que não é. Porque lead qualificado, tu vai investir energia no cara, pô. Tu vai ligar, tu vai chamar no Instagram, tu vai fazer o que for. Tu vai mudar de canal, tu vai fazer o que for. Né? Porque tu já pagou por esse cara. Então, isso são as formas que a gente vai aplicando nesse exemplo aqui. Por exemplo, um fluxo de marketing pro cara. Né? Tipo, ou melhor, qualificação comercial pro cara. Aí, marketing, pô, como é que eu faço pra atrair esse cara? Primeira coisa, quem são os influenciadores que esse cara... A gente faz toda uma arquitetura de posicionamento aí. Quem que é o influenciador que esse cara ouve? O que a tua marca faz de melhor? Quer ver um exemplo? Isso aqui é bem bom também. Exemplo de como que a gente implementa marketing pro cara, a parte de marketing. Fernando, vamos usar o Fernando agora aqui, exemplo. Ô, Fernando, me diz uma coisa, cara, o cara tá na reunião. Não, porque eu quero gente que vai pagar caro, etc e tal, e eu quero gente qualificada, que tem dinheiro, que me responde, tudo mais. A gente fala o seguinte,
Tá, beleza. Antes de eu te falar como que a gente vai alcançar esse cara, ô Fernando, por que o Fernando tem que comprar de ti? Por que eu, hoje, compraria de ti e não do seu concorrente? Já teve cliente falar pra nós o seguinte, lead, na verdade, não se tornou cliente. O cara, não sei te dizer. Putz, velho, tu é o dono do negócio. Tu não sabe falar os teus diferenciais competitivos. Tu não sabe. Tu acha que o teu cliente vê isso? E tá tudo estruturado. O time não sabe, ele não sabe, ninguém sabe. Não O sabe. negócio tá adoecido. Exato. Aí o que a gente faz? A gente chama isso de mapa de fundação estratégica. A gente faz todo um estudo, todo um detalhamento, cara, de umas 3 horas. Todo um detalhamento, uma pesquisa profunda com o cara, depois que ele fecha, óbvio. Com o nosso time, pra entender a tese e montar uma proposta única de valor, montar um posicionamento único, a gente monta tudo pro cara. E aí a gente, por exemplo, Instagram, os 3 primeiros posts, a bio como que vai ser, os destaques como que vai ser, o formato, a gente entrega pro cara. Cara, agora tu tem que seguir esse plano aqui. Eu tenho um videomaker que faz. Traz ele pra reunião, a gente vai guiar pra ele, manda o roteiro como que ele faz. A gente estrutura o posicionamento do cara. Esse, por exemplo, é a forma que a gente ajusta a parte de marketing e posicionamento do cara. Então, é assim que a gente faz. Normalmente é uma entrevista aprofundada, coleta todas as análises e depois traz a parada e depois aplica. Mas, cara, qual que é a importância do posicionamento nisso tudo? Porque o cara ele vai chegar com uma urgência de vender normalmente, né? Pelo menos até pra gente que a gente estrutura a empresa e os processos, eles têm urgência de vender, eles não entendem a importância de alguns processos nossos. Por exemplo, MVV, estruturação de processo, enfim, várias coisas que a gente faz. E qual que é a importância do posicionamento hoje? Existe algum exemplo de grandes pessoas que estão usando posicionamento para vender? Sim, eu posso dar o exemplo, por exemplo, né? De um cliente nosso que é... Eu posso usar o meu, por exemplo. Por que tanta agência me bate? Porque eu tenho posicionamento único baseado em cima de leitura de receita. Ponto. Se eu estivesse falando só de tráfego pago, mais de tráfego pago, eu seria somente mais um. Provavelmente não estaria aqui, conversando com vocês. Porque é uma tese única. Então, a gente estuda o mercado. O que acontece? Putz, eu não tenho aqui, não tem como mostrar, mas o que acontece? Existe uma forma muito fácil de tu posicionar o negócio, que existe o diagrama de Venn, que é o que os clientes querem, o que tua marca faz de melhor e o que o teu cliente faz de melhor. É sempre essas 3 pessoas no campo. Sempre o jogo de marketing, existem 3 pessoas jogando. O cliente, tu e teu concorrente. Ponto. Só que entre esses 3 existe algumas interseções. Que existe a tua zona de ganho. O que é a tua zona de ganho? É o que tu faz, só tu faz. E normalmente, só o que tu faz não é o produto que tu vende. Não é. A não ser que tu seja a Meta. Mas daí tem o TikTok. Então, nem mesmo essas empresas grandes, elas têm tipo assim, tu não vai ter um produto único, mas tu tem como ter um marketing único. Vou dar exemplo aqui muito prático, que por exemplo a Dubai, tá? A Dubai é um cliente nosso, eles vendem roupa. Cara, roupa, quer algo mais saturado do que roupa? Não existe. Loja de roupa é o mercado que mais abre CNPJ conforme segundo dados do IBGE. Então é o que mais abre. Se tu pegar os dados de que mais abriu o negócio, foi vestuário, tá? E o que acontece? Com uma grande concorrência, tu não tem diferencial, porque tu vende o mesmo produto. Inclusive, a Dubai, ela é uma empresa que vende Armani, vende Lacoste, vende Tommy Hilfiger, vende as marcas que existem em franquias, que tu pode ir no shopping. Só o que tu vê em todo shopping? O que tu vê em todo shopping em loja de roupa? O que tu mais vê nas vitrines? Nas vitrines, além de roupa. Além de roupa? É. Pra mim é... Desconto. É. Sale. 50%. É verdade. 30%. 40%. Queima de estoque. Se eu parar pra ver, loja de roupa tá num momento, vestuário, tá num momento igual ao supermercado. Se tu vê promoção só hoje no supermercado, tu acredita ou tu não acredita? É muito difícil. Tu não acredita. É. Por quê? Porque é algo que, tipo assim, tu já não sabe, tá nesse... Mesma coisa tá acontecendo com o mercado de vestuário. É tanta sale, é tanto desconto, que tu já nem mais acredita que é realmente desconto. Isso, e acho que isso tá até pulverizado, né? Acho que isso tá acontecendo em todos os mercados. Vídeo mercado digital também, tudo é desconto, põe tudo num pacote só. Isso é falta disso, né? Dessa estrutura, desse diferencial forte. E o que é o diferencial que a gente fez no caso da Dubai, que é o caso que o Bill, inclusive, é muito bom nisso, que é o nosso cliente. O que a gente fez? Cara, primeira coisa, a Dubai ela é uma marca para emergentes.
Então a gente entendeu que na origem da marca é uma marca para emergente. Uma marca para emergente, ela é o quê? O emergente, o que ele gosta de fazer, o emergente? Eu sou emergente, pô. Eu sou emergente, pô. E o emergente não é o cara que é pobre. Não, o emergente é o cara que está em ascensão e enriqueceu. É o pobre que enriqueceu, tá? Então o que acontece? Ser emergente é muito bom. O sonho de todo pobre é ser emergente. Essa que é a verdade. Me diz um pobre que não sonha em ser emergente. Todo mundo busca ser. Eu, graças a Deus, me tornei emergente. Porque senão só seria pobre. Essa que é a real. Então, a Dubai, a gente entendeu quem que é o cliente dele. E o cliente dele é o cara que começa a ter ascensão de dinheiro. E aí o cara... O que acontece? A Dubai, quando o cliente vai lá, o cliente tira foto. O cliente tira foto e gosta de mostrar que comprou na Dubai. Não o que ele comprou na Dubai. Então, uma sacolinha laranja, a loja deles tem bar, a loja deles tem perfumaria. E a loja deles, pasmem, não é uma loja de fachada. A loja da Dubai é em prédio comercial. Então, o cara quando vai lá, não vai pra dar uma olhadinha, o cara vai pra comprar. Então, o cara chega lá, tem uma puta recepção, ele tem uma exclusividade, porque não tem várias pessoas entrando. Normalmente é o cara e mais um ou outro, ou só ele lá. Então, todo o atendimento, música já, porque o público dele é emergente. Jovem, o que jovem gosta emergente? Funk, trap. É esse que gosta. Do público dele que usa aquela. Então, eles entenderam o mercado e começaram a trazer o quê? Qual que é o diferencial que nenhum outro faz? Eu vou dar exemplo. Se tu entra numa loja da Lacoste, no shopping, autorizada, quem te atende é tua tia quase. É uma senhora que não representa nada da marca. A música é uma música de shopping. O cara não te oferece uma água. Mas o branding da Lacoste, por muito tempo, por exemplo, ficou em cima do quê? Ficou em cima dos MCs. E os MCs é o quê? Funk, uma certa ostentação, Red Bull, ou uma cerveja, uma parada. Tudo isso os concorrentes não estavam fazendo. E foi aí que a gente posicionou a Dubai. E aí como é que a gente faz? A gente prepara isso e começa a externalizar isso, externalizar isso. Exemplo, resultado de tudo isso, a gente foi para Milão ser reconhecido porque a Dubai não só foi a primeira loja a vender Armani em prédio comercial, porque normalmente quando a marca vem, as marcas, elas querem um local que agreguem a elas, né? Tanto que não vê grandes marcas, por exemplo, não vê Louis Vuitton em qualquer cidade. Não vê em qualquer shopping. Tem que ser tem que agregar o posicionamento da marca. E eles não só foram autorizados, como foram os que mais venderam no sul do Brasil. Por isso que ele foi para Milão, porque a gente foi para Milão para ser reconhecido lá e tudo mais, e ter mais contato, porque eles querem, as marcas, as fabricantes mesmo, as marcas, elas querem ter mais contato com os melhores revendedores. Entendeu? Questão de CS. Uhum. Então, experiência, pagaram passagem pra ele, primeira classe, ele foi, voltou em primeira classe, todo um rolê, entendeu? Então, na parte do posicionamento, cara, se tu não tiver esse posicionamento pra finalizar o loop aqui da tua pergunta, é o quê? O posicionamento é uma roupa. Se eu uso um Rolex, é porque eu quero mostrar pra ti, não adianta enganar. Pô, eu tenho um Rolex no meu pulso. Paguei caro esse relógio. Eu quero te mostrar que eu sou uma pessoa de sucesso. Ponto. Não existe quem compra Rolex que quer ver a hora. Inclusive, o meu tá sempre desatualizado. Sempre. Porque ele para depois de um tempo sem usar. Não tem aquela caixinha ainda que gira, tá ligado? Uhum. Então, eu quero te mostrar isso. A mesma coisa é um negócio. Tu precisa mostrar pro teu cliente o porquê que tu é a melhor escolha. Só que isso não tem a ver com o teu produto. O cara que chega, o que tem de bom? Meu produto, meu atendimento. Isso não é diferencial competitivo. Porque isso todo mundo fala. Então, tu tem que entender qual que é o teu diferencial e botar a roupa do teu diferencial pro cara, quando ele olhar pra ti, ele vai dizer, putz, é isso aqui que eu quero. Boa. E aí, beleza, estruturei meu posicionamento. A gente sabe que uma das partes mais importantes é gerar demanda, né? Porque demanda vai gerar receita. Sim. E qual que é a visão de vocês perante a gerar demanda? É empilhamento de funil? Qual estratégia você tem utilizado, cara? Sim, cara. Ótima pergunta. A gente tem utilizado... Até o Alfredo fala bastante sobre isso do G4. Ele fala que marketing é empilhamento de sucesso, né? Então, cara, tu pode utilizar... Existem diversas formas de tráfego. Existe como tu fazer tráfego em cima de uma polêmica. Que é um tráfego que a galera mais tá usando aí, polêmica? Hoje em dia, Instagram basicamente é um local de polêmica. É uma rinha de opinião.
Essa que é a real. Ninguém tá mais no Instagram pra aprender. Ninguém tá ali pra aprender. Porque aprender hoje em dia é tudo ChatGPT. E não vai ter ninguém que vai te ensinar melhor que ele. As pessoas estão no Instagram pra ver opinião. E por quê? Porque a galera se ligou que isso é uma ótima fonte de tráfego. Então tem essa questão de polêmica que tu pode fazer. Inclusive tem um player no mercado que ele fala que tem como tu escalar um negócio sem fazer tráfego. Sem investir em anúncios. Tá? Eu discordo disso. Porque uma coisa é tu Você vender. tem uma puta alavanca que não vou usar. É. Né? Assim, dá pra você diluir, né? Mas Isso. eu entendo o seu ponto. Eu também discordo que ele usa só com essa polêmica, né? Ele usa começar polêmica. Tipo assim, vou zerar o teu custo de tráfego. Não existe, velho. Eu falo que é aí que tem a minha tese. A minha tese é o seguinte: a agência não vai te fazer escalar. Agora, tu arquitetar o teu negócio em conjunto e ter uma agência, aí tu vai. Por isso que eu digo que na minha tese, na tese que eu entendo dos gringos e na tese que a gente utiliza e na tese dos nossos maiores negócios é dono, planejamento de arquitetura de receita, planejar o teu negócio e aí tu passa pro nível operacional. Agência é nível operacional. Essa que é a real. É nível operacional. O cara fala, não, porque eu vou criar estratégia, não sei mais o que lá e parará. Não vai. Não vai. O cara não vai fazer isso. O cara vai ter um insightzinho ali tático, mas estratégico mesmo não vai. Saber custo, saber quanto que é e quanto que não é, etc. O cara não vai saber. Então, nesse caso aí, no caso dele, ele gera tráfego assim. Como que a gente faz, tá? Normalmente. Influenciadores, produção de conteúdo básica para posicionar ali o cara. Tráfego nas plataformas. Facebook, Google, principalmente Facebook Ads, Meta, né? Que é a melhor. Outra forma também de fazer isso é através de collab. Então, isso é uma forma da gente fazer também. Pegar... parceiros, né, que possam fazer isso e geram tráfego. Então, a gente basicamente empilha diversos canais para conseguir gerar uma demanda eficiente. Uma demanda eficiente para o cliente. E aí, vocês aplicam o tráfego para essa galera também ou vocês terceirizam? Cara, aí é que tá. A gente faz tráfego, sim. A gente faz campanhas de tráfego. E aí vai ter os... mas tu diz que não vende, que a agência é ruim, mas tu faz tráfego. Mas eu não vendo só tráfego. Hoje quem chega pra mim quiser comprar só tráfego, inclusive a Isa tá aqui, a Isa vai poder dizer. Cliente chega pra mim, mas eu só queria tráfego. A gente não vende. Por que a gente não vende? Porque nunca é só tráfego. A gente tem que dar muito não. A gente tem que saber... Você falou um ponto muito legal que eu não vendo pra pobre. Vai dar maior problema. É fato. Você já bateu cabeça com isso aí e viu que não é. Então a gente tem que saber dar muito não também enquanto empresa. E sabe por que eu não vendo pra pobre e digo muito não? Vou te dar o pronto sentado disso aqui. Não é só que eu não quero o dinheiro do cara. Mas é que tem uma coisa que a galera meio que liga o foda-se. E eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso, tá, gente? Então, tipo assim, não faça o que eu tô falando aqui, senão vocês vão queimar a oportunidade que vocês têm. Eu faço isso porque hoje eu já tenho caixa pra caralho. Eu faço isso porque eu já enriqueci. Eu faço isso porque eu me liberei. Mas antes eu não conseguia fazer isso. Antes eu tinha que realmente atender o pobre e fazer o que tinha que ser feito e tudo certo. Só que tem um efeito colateral. O que é o efeito colateral disso, de tu atender um pobre? O cara que não tem estrutura nesse caso. Que o cara, velho, ele tem uma coisa que o rico também tem. Que é boca. E quem tem boca e é frustrado, velho, vai te denegrir muito. Vai denegrir muito a tua marca. Então, cada pessoa que tu vem, por exemplo, e compra de ti, o cara não tá no momento, o cara não tá pronto, e o cara só quer fazer aquilo ali, ele vai e tá frustrado e sai, porque o cara vai dar merda, é fato. Pode não ser agora, ele pode ter Muita gente fala, não, o cara vem pra mim, teve muito resultado, agora saiu. Não, cara, ele teve resultado, pra quem não tem nada, tu ter 2, 3 é resultado. Mas quando o cara chega no 2, 3, ele quer mais, e aí ele bate num teto que não adianta, não vai conseguir fazer. Então, pra quem não corre, sair pra correr já é uma grande vitória. Pra quem corre 5km, tu correr 5km não muda porra nenhuma, porque tu já corre 5km, entendeu? Então, o que acontece? Esse cara, mano, ele vai falar muito mal de ti. Muito mal. E aí foi isso que a gente quis fazer. Porra, se eu continuar assim, eu vou estar denegrindo o mercado. Que foi o que a V4 fez, por exemplo, com as franquias. A V4 parou de vender franquia porque viu que tava fudendo a marca. Agora eles vão reabrir de novo em janeiro. Vão reabrir de novo franquia, de novo. Inclusive, eles estavam com um movimento interno de franquias maiores comprando franquias menores para evitar o prejuízo, porque grande parte das franquias lá só dava prejuízo.
pro caixa do cara que comprou a franquia. Então, aí eles começaram O cara tinha ROI. aí eles começaram esse movimento. A top 1 vai comprar, sei lá, a franquia 60, porque daí pega os clientes, tenta dar um jeito e tal. Então, foi um jeito que eles também acharam de... Exato, de travar essa parada. Então, tipo assim, eles poderiam ganhar dinheiro, o Denner poderia ganhar pra caralho, mas, cara, ia chegar um momento, que já estava quase chegando, que existe um senso comum. Quando falava de V4, falava de quê? Problema. Então, o que eu não queria fazer? O que eu fiz quando essa parada de não vender pra probe e não vender tráfego pro cara? Porque eu não quero que chegue um ponto da minha marca e chegar o seguinte, cara, problema. Provisão, problema. Igor, problema. Não tive resultado. Porque uma mentira falada muitas vezes e por muitas pessoas se torna uma verdade. Então, pra depois tu conseguir tirar isso, é uma pica. Então, o que eu fiz? Eu literalmente simplesmente não vendo pra quem é quebrado, não vendo pra quem tem muita pressa. Eu não vendo pra quem quer fazer só tráfego, eu não vendo pra essa galera. Eu vendo pra quem quer ter um negócio de fato. Pra quem quer ter um negócio de fato. Pra quem quer ter um negócio duradouro, pra quem quer ter um negócio consistente, pra quem quer ver métricas, pra quem quer ter diferenciais, pra quem de fato quer dizer assim, mano, eu sou acima da média. Eu sou acima da média. É isso aí. Boa, e aí, saindo do marketing, como que vocês entram na parte de vendas, de estruturação comercial, que eu acredito que faça parte também do... É a mais fácil de todas. Por quê? Porque normalmente o cara não tem nem CRM. É a hora que você gera mais valor, né? É simples. Vou dar exemplo. Primeira coisa que a gente faz. Vou dar exemplo de um negócio muito tradicional que todo mundo usa é o WhatsApp. O que é a primeira coisa que tu faz? Cara, o cara chega lá, tu fala pra ele, não, mas é meu time de venda, tem vendedor? Não, eu tenho vendedor e tudo mais. Aí tu fala assim, tá, mas como é que funciona? Qual que é quer ver? Qual que é a régua de contato? Régua de contato? Como assim régua de contato? Quantas vezes você chama o cara até ele te responder? Aí tu vai ver, o cara chamou 1, 2 vezes no WhatsApp e desistiu. Pelo amor de Deus, velho. Aí entra aquela parada. Tá, então lead desqualificado quer dizer que se ele não te responde, ele não é qualificado. Mano, na nossa estrutura, a gente chama o cara a gente fica 4 dias em contato com ele, em canais diferentes, em formatos diferentes, em quantidade diferentes, até o cara nos dar um oi. Até o cara nos responder. E a gente vê que a grande maioria não tem isso. Então o que a gente faz? A gente mapeia todos os gargalos, CRM, régua de contato, definição de CP, fluxo de cadência ali na hora de priorizar as etapas e pluga isso aí no negócio do cara. E aí vocês entram também na parte de contratação de vendedor ou... A gente auxilia o cara nesse processo, mas hoje no nosso formato a gente não tem. Hoje no nosso formato a gente não contrata alguém pro cara. A gente não faz isso daí. Tá? Por que a gente não faz isso? Porque senão, sendo bem sincero, a gente ia acabar sendo muito 360 no momento que a gente tá. Então, se eu tiver que inclusive a gente já vendeu isso. Quando a gente era uma agência, a gente vendia também contratação. A gente tem funil de contratação, a gente tem tudo. Por que a gente não faz isso agora? Porque o nosso foco tá em fazer a arquitetura do cara passo a passo a gente ter mais escala. Porque hoje, se eu pegar o time e eu começar a fazer tudo que tá em volta dele, por exemplo, financeiro, eu também não faço financeiro. A gente não faz isso. Mas eu poderia ter alguém pra fazer pro cara. Por que eu não faço tudo isso? Porque no momento que a gente tá agora, eu preciso... Tá no core. Tá no core da arquitetura de receita. Tá no core desde o potencial de impacto até impacto realizado do cara. Que daí é marketing, venda de CS. Entendeu? Entendi. E pra quem chegou até essa etapa de estruturação de fundo de receita e quer crescer mais, tem a empresa dependente. Ó, até broxou. Não, ele ficou ereto. Ficou ereto. Porque quando eu saí, por exemplo, da Academia Lendária, eu fui focar em prestar serviço de estruturação de área comercial, eu entrava nas operações e eu até resolvia um problema. Mas quando eu saí, o problema voltava. Porque o problema é sempre muito mais macro. Né? A empresa tá tudo errado dentro da empresa. Se eu arrumar um pedacinho aqui, aquele gás inicial ele até performa, mas a estrutura ela tende a voltar. Né? Então o passo que você deu ele é espetacular nesse sentido, porque antes você resolveu um problema pontual. Ele é contínuo, mas é pontual. Tráfego. Se for olhar mais macro, não, só tráfego não vai resolver verdadeiramente. Então eu vou olhar mais macro. Vou CP, vou pensar a regra, vou pensar toda a estrutura de arquitetura receita. Sensacional.
E aí entra muito do nosso trabalho depois, que é, beleza, vou crescer, mas aí eu preciso começar a contratação, preciso construir os processos, formar a liderança. E esse é muito o trabalho que a gente faz na empresa independente, ajudando essas pessoas ao empresário que fez o primeiro momento de escala, ele precisa estruturar para ele ir para o segundo nível de escala. E aí ele tem que, né, construir todos os valores, a cultura da empresa. Inclusive, isso é uma das coisas, velho, que a gente fazendo estudo também naquela questão do dossiê, que a gente viu que é um dos principais motivos das empresas. Quer ver, ó? Um dos principais motivos das empresas não terem resultado quando contrata alguém é cultura. É cultura, velho. Cultura. Porque eu vou dar exemplo. Se tu contrata um personal, o cara vem dedicadaço pra ti. Ele quer o teu resultado. Porque no fim, o cara que tá prestando serviço, o cara quer que tu tenha resultado, pô. Todo mundo quer que tu tenha resultado. Todo mundo quer um cliente satisfeito. Essa que é a real. Mas se tu já... mas acho que esse cara aí tá querendo se aparecer pra mim. Mas mas ele tá me forçando muito. Ele tá me xingando. Ele tá me chamando a atenção. Aí começa aí a cultura da empresa de não fazer. Por mais que tu esteja ali 100% focado, não bate com a tua cultura de resultado. Então, os principais motivos realmente é a questão de cultura. E nem só dentro da empresa. Também quando eles contratam terceiros. Mas, cara, aí é um problema que, no geral... pelo menos é o que a gente tem visto aqui, o cara que fundou a empresa, muitas vezes ele fez por necessidade e ele não sabe o que ele quer nem pra ele. Ele empreendeu por necessidade, é uma das coisas que a gente tá batendo bastante agora, que é justamente que o fundador, ele acha o propósito dele, que ele ache o porquê que ele começou e porquê que ele vai continuar, inclusive... Isso é foda, hein, mano? Isso aí pode parecer, tipo, parada de custo e tudo mais, mas é que quem começa por dinheiro, para por dinheiro. Porque dinheiro não é fim, é ferramenta, né? Exato. E aí você fica preso. O cara tá preso lá. Tanto por isso que eles chegam tanto querendo vender mais. Porque eles acham que é isso, né? E daí... O core business da minha empresa é venda. Vendas é o coração da empresa. Ela puxa dinheiro pra todas as áreas. Mas a sua empresa ela não é uma empresa de vendas. A venda, ela é um motor pra algo maior. E às vezes o cara não sabe. O cara Não tá lá sabe. vendendo a roupa que você falou, mas ele não sabe por que nada daquilo. Exato. E ele virou escravo. O cara, o empreendedor brasileiro, ele empreende pra ser livre. O cara tem liberdade financeira, geográfica, dinheiro pra poder comprar as coisas que ele quer pra família. Mas ele vira escravo, no final das contas, do próprio negócio por estar focado ali, preso em vender mais. E o cara que ele não tem clareza, ele vai sempre ficar sofrendo com isso. Até tu mesmo pivotou o teu negócio, que era uma agência de Cara, tráfego. eu fechei tudo que eu tinha, velho. Mas justamente, provavelmente, por causa do teu propósito, porque aquilo não estava ligado contigo. Pô, eu quero gerar resultado, eu quero gerar impacto, então eu vejo que isso aqui não vai funcionar, então eu vou pivotar pra isso aqui. Eu tava no remoto, pô. Eu estava no remoto. Eu saí do remoto e olha que eu tive filha pequena. E remoto, querendo ou não, Cara, o remoto é foda, que o remoto tu se acostuma, velho. Tu se acostuma, tu acha que tu fala, não, mas eu quero. Aí tu fica olhando a galera, putz, olha lá os caras, mano, vibrando. E putz, eu tô aqui. Aí tu vai sentindo aquilo. Aquele gosto de parece que tá parado, saca? Mas tu se acostuma porque ao mesmo tempo é bom tu poder tomar um café no meio da tarde com a tua esposa. Ao mesmo tempo é bom tu poder sair talvez pra correr em um horário e voltar e continuar trabalhando. Então tu se acostuma, fica tudo, tipo, traz algumas facilidades. Eu saí do remoto, juntei todo o time, contratei outras pessoas, mudei, fechei mentoria que eu tinha, fechei consultoria que eu tinha, parei de vender o que eu mais vendia. Pra literalmente acreditar nisso. Porque foi uma renovação, assim, de ambição, tá ligado? Porque se o cara não tem isso muito claro, mano, vai ficar depressivo. E hoje, qual que é a tua missão como empresário? Cara, a minha missão, a missão da provisão, é que a minha missão é diferente da missão da provisão, Mas tá? eu quero saber as duas, justamente porque a gente tá agora com o podcast fazendo uma análise dos empresários nessas duas frentes. O que esse cara... Quem são eles e por que eles fazem isso? E Tipo, depois... da onde que ele vem, que se alimenta. mais ou menos isso. E Massa. depois sobre a empresa. Mas, cara, a minha missão eu sempre tive muito forte, eu, Igor, como representar a oportunidade. Sempre tive muito forte isso. Eu sempre soube que eu sou uma pessoa que eu vou representar a oportunidade. Eu vou representar a oportunidade, velho. Aí, em várias escalas, eu posso representar a oportunidade pra um cara... Exemplo, ontem a gente foi no supermercado comprar pão de queijo pro escritório. Tinha um cara no sinal, que não sei se vocês já viram aqui em Floripa, fica todo pintado de prata. E dei um pão de queijo pra ele. Representei a oportunidade. Ao mesmo tempo, esse café foi pro time. Representei a oportunidade de uma alimentação. Ao mesmo tempo, pra minha família, por exemplo, teve enchente lá no sul... Eu ajudei 2 parentes com móveis. Oportunidade. Eu me fodo pra caralho. O empresário se fode pra caralho. Mas é uma coisa que eu escolhi pra mim. Até falar assim no meu Instagram. Que é o seguinte. Eu não escolhi ter felicidade.
Essa é uma vida que eu escolhi pra mim. Eu escolhi ser realizado. E ser realizado e ser feliz são coisas totalmente diferentes. Ser realizado é tu... É porque acontece, felicidade ela é um estado, né? Tô feliz, não tô feliz. Tô aqui agora com vocês trocando essa ideia da hora, putz, tô feliz pra caralho. Esse aqui é o glamour que todo mundo quer. Mas na realidade, eu vou estar nos bastidores me fudendo e resolvendo pica, e falando com o time, resolvendo problema, e cliente, contador, e receita, e os caralho a quatro. E hater no Instagram e tudo mais. Então isso me deixa em estado de mais... Putz, uma tristeza, não é legal isso aí. Mas isso é o caminho que me faz, eu em poucos momentos, por exemplo, ser realizado a ponto de chegar na minha família de, ó, tem enchente, ó, vou te ajudar aqui, preciso de uma TV. Eu vi que tu tá sem mesa, vou te dar uma mesa, um sofá, vou te dar um sofá. Então, eu sou realizado. Com a minha família, por exemplo, trazer minha família pra cá, pra Floripa, e passar a temporada inteira, ir pros Estados Unidos e ficar lá. A gente fica, sei lá, as duas vezes que a gente foi esse ano só, a gente ficou mais de mês lá. Então, isso é realização. São poucos momentos. Isso me deixa feliz. Eu sou realizado. E ser feliz é algo que é o cara que, cara, todo dia ele quer comer um churrasco. Todo dia ele quer assistir uma série. Porque todo dia ele quer se sentir bem. E você sabe, vocês empreendem. Tu não se sente bem todo dia. Então, o que é a minha parada? Minha parada, a missão é, literalmente, representar a oportunidade, porque eu escolhi de fato ser realizado e não feliz. Então, eu me fodo, faço o que eu tenho que fazer sempre, todo santo dia, pra eu conseguir representar o máximo de oportunidade para as pessoas, porque isso me deixa realizar. Boa demais. E aí, dentro da empresa independente, a gente tem um lema que é fundadores nasceram para ser livres. Primeiro, hoje tu te considera um fundador... O teu fundo é livre? Não, tô brincando. Lá ele. Tu te considera um fundador livre? Primeira pergunta, sim ou não? Cara, sim, Beleza. mas eu não quero isso agora. Ok. E qual foi a ação ou o insight que mais fez tu atingir o estado de liberdade como um fundador? Simples essa daí é muito simples, velho, é muito simples. Basta tu acreditar nas pessoas que estão em volta de ti, pô. O que eu vejo é que o dono, ele não é livre, não é por falta de pessoas. Ele não é livre porque ele quer ter controle. Exemplo, o cara que quer escalar, tu não pode ter controle, velho. A escala, ela traz falta de controle. Exemplo, tu tá com um filho. Tu educou um filho. Alguém de vocês aqui é pai? Não? Tu educou um filho. Quando tu educa um filho... Eu falo disso por causa que é uma parada que eu tô estudando, enfim. Me tornei pai agora há 1 ano e 6 meses, a Lara tá. Então, eu vou educar um filho e vai ter um momento que o sucesso dela é não depender de mim. É eu não precisar fazer nada. A não ser dar amor e carinho. A mesma coisa é uma empresa, velho. Tu desenvolve as pessoas não pra ficar em volta das pessoas. Tu desenvolve as pessoas pra elas conseguirem tomarem as decisões, pra elas conseguirem fazer o que tem que ser feito. Só que na grande maioria das vezes, o dono, ele quer tudo... Sabe aquele dono que fala, ah, eu quero tudo perfeitinho. Não, mas eu sou muito perfeccionista. Esse cara nunca vai ter escala. Nunca vai ter escala. Por quê? Porque ele quer estar no controle. E ter controle é diferente de ter escala. Escala, tu tá disposto a abrir mão disso. Controle é a antítese da escala, né? Quem tem controle não vai ter escala. Exato, exato. E daí o que acontece? O que é a parada? O que me fez ter essa liberdade? Simplesmente acredito nas pessoas. Quem me conhece, inclusive a Isa tá aqui, por exemplo, quem está assistindo vai saber. Cara, se tu mostrar pra mim, eu posso te conhecer hoje. Tu é o pica, começou lá com a gente, tu é o pica, beleza. Eu tô 2 dias, eu já entendo totalmente como que tu é. Se eu ver que tu consegue abraçar as paradas, mano, tu não precisa nem mais conversar comigo. Eu sou assim. Ao mesmo tempo, se tu falou que tu é bom e tu não fez, tu não me aguenta 1 mês. Porque eu vou te dar tanta pressão, mas tanta pressão pra te performar logo, pra eu sair logo. Se tu não render, que eu vou ter que ficar sempre em cima de ti, eu saio e pego outra pessoa. Então, cara, é acreditar nas pessoas e investir energia nas pessoas certas. Simples assim. Isso me dá muita liberdade. Se eu quiser ir pro escritório, eu vou. Se eu não quiser, eu não vou. Fui pros Estados Unidos, fico 1 mês, tem gente que resolve, tem gente que não resolve. E, em paralelo com isso, é tornar as pessoas sócias, né? Mas isso é uma dificuldade, na verdade, da grande maioria dos empresários. Que é burro. O cara que é burro, ele faz isso. Que é confiar... O cara que é escasso. Ele acha que ele vai perder o negócio dele mesmo pra uma outra pessoa.
Pelo amor de Deus. Mas tu acredita que isso partiu de ti só por mentalidade ou teve também questão de estruturação de processo? Teve uma parte de gestão que te ajudou a confiar ou foi pura mentalidade mesmo? Não, cara, mentalidade estuda. Eu acho que se tu tiver a tua mentalidade correta com isso, tu vai correr atrás. Pô, que sistema de gestão, estratégico, tático, operacional, tu vai ter essa parada. Mas se tu não tiver, entra a parada da cultura, se tu não tiver alinhado, tu pode ver o que for, o cara pode assistir isso daqui, o cara pode fazer o que for. Ele vai continuar preso onde que ele tá. Tu pode estar o melhor personal do mundo com ele vai continuar gordo. Pode ter a melhor empresa gerando assessoria, ele vai continuar sem resultado. Entendeu? Uhum. Então, basicamente, se o cara tiver isso em mente, ele vai buscar a parte técnica. Cara, a parte técnica é a coisa mais fácil do mundo. Essa que é a real. Boa demais. E aí? Cara, é isso, né? Então, que essa conversa tenha sido um start, né? O Igor trouxe tantos pontos fortes da importância de você viver com paixão, de você desenhar processos para fazer uma boa arquitetura. E aí, naturalmente, você vai crescer. Você vai passar por um processo de escala. É natural. E você vai precisar da ajuda para poder construir os processos, fazer uma boa contratação. E aí eu quero te fazer o convite para você conversar com o nosso time de especialistas. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Onde a gente vai também, como muito bem o Igor trouxe, a importância do bom diagnóstico para dizer quais são os gargalos operacionais, aonde você, quanto empresário, está colocando energia, que consequentemente esse é o seu valor e seu dinheiro, no local que poderia ser alguém que poderia estar fazendo com um custo muito menor do que o seu, que é o maior ativo, te levando para o estratégico, e o time vai te dar esse direcionamento. Como você pode fazer isso naturalmente sozinho e como a gente consegue te ajudar. Posso dar um adendo aqui? Mano, na verdade, tu não consegue fazer sozinho. Essa que é a verdade. Tu não consegue fazer sozinho. E sabe o que é um ponto bem importante? Se tem empresário aqui ouvindo isso daqui, ou se isso daqui se virar um corte, cara, clica no link deles e agenda um diagnóstico. Sabe o que eu vejo, velho? Que tem tanta gente que tem tanta oportunidade, mas eles acreditam que são bons e eles ficam naquilo ali, não tem a humildade. Não tem a humildade de ir lá e clicar e fazer. Porque, cara, vou te ser bem sincero. Vocês, como vocês estão ligados à arquitetura de receita também, sendo bem sincero aqui, no pior, a gente fala isso na reunião do cara, com ele faz a reunião com a gente. Cara, tu fazer uma reunião com nós, no pior das hipóteses, se der tudo errado, tu vai ter uma aula sobre o teu negócio. E sendo bem sincero, eu queria cobrar sobre a reunião que a gente faz. E eu gostaria de cobrar. Porque ela me custa, em média, 500 a 600 reais. Eu tenho meu Insight Sales bem certinho, eu sei quanto que custa. Cada reunião que o cliente faz com nós, sendo um cliente bosta, sendo um lead bosta, não sendo, porque a gente sabe o ICP, mas às vezes o cara não tem cultura, o cara é fraco. Ah, fatura mais de 100 mil, mas o cara é um bosta. Chega lá, fica todo cagão. Então o que acontece? No pior das hipóteses, esse cara vai ter uma aula de negócio. Então, cara, clica nesse link, se tá assistindo isso aqui, clica nesse link deles. No pior das... Sabe o que eu mais faço eu entro em contato com a galera do G4. Eu faço cliente oculto numa galera, velho. Uhum. Faço cliente numa galera. Porque no pior das hipóteses, eu vou entender o que os caras estão melhor que eu. No pior das hipóteses, isso vai acontecer. E na melhor, talvez, eu consiga, contratar algo. Tem vezes que eu quero, eu vou lá e ouço a proposta, ouço o que é, faço um diagnóstico. Então, cara, parabéns pelo trabalho, parabéns até por estar fazendo esse espaço aqui que vocês têm. Muita gente não sabe o que é arquitetura de receita. Então, eu gosto de dizer, mano, que às vezes a gente acha que a gente tá fazendo algo que não tá ajudando. Mas se uma pessoa tiver aqui e uma pessoa ouvir isso aqui fazer, velho, eu tenho certeza que isso aqui foi essencial pra mudar a vida de uma pessoa. De uma em uma. E pra você que é um empresário ratazana, além de fazer o nosso diagnóstico que fala sobre gestão empresarial, gestão de empresa. Planejamento estratégico. A gente vai fazer o convite. Ah, você vai fazer planejamento estratégico, massa. Aconselho também fazer o diagnóstico de vocês, porque daí, tu vai ter um diagnóstico de gestão da empresa e de receita. E com todo o conteúdo que tu viu aqui, se tu pesquisar os termos que a gente utilizou, as estratégias que a gente falou, cara, claro, te aconselho a adquirir ambos os serviços, porque acredito que a escala vai ser exponencial, mas só de implementar tudo que a gente falou, fazendo os dois diagnósticos... Só que o que acontece? É que é foda, velho. Essa é a nossa cultura que a gente tem lá. Mas, tipo assim... Tu não vai ser o nosso cliente. Não dou certeza que consegue nos contratar. E essa é a parada, mano. A gente não dá certeza que o cara consegue nos contratar. A gente literalmente avalia o cliente que entra em contato conosco. Então, se tu quiser ir entrar em contato conosco, faz um diagnóstico. Se tu tiver o potencial, tu vai ser o nosso cliente. Porque a gente não quer cliente ruim. Porque lembra que eu falei? O sucesso de uma empresa depende muito da qualidade do cliente.
Porque se o cliente fala bem, por mais que o produto seja bom, a empresa é? Se o cliente fala bem, por mais que a empresa seja uma bosta, o que a empresa vai ser percebida como? Boa. Se o cliente falou bem, é a E percepção de se o mercado, cliente né? for um bosta, por mais que a empresa seja boa, a empresa vai ser vista como? Ruim. Ui. Então, Perfeito. bom demais. Eu sou o Léo, diretor? Diretor, né? Diretor de marketing. Bom entrevistador, não é? Bom entrevistador. Diretor de marketing aqui da empresa independente. Ao meu lado, Liderri. Pra nos achar no Instagram, @realmenteleo, @Liderri. Como que escreve Liderri, pra quem não sabe? Bem, meu Instagram, pelo meu nome diferente, vai ser só meu nome mesmo. Então, LDRRY, vai estar aqui embaixo também. E de onde que vem esse nome? É boa. É francês. Tem- E a pronúncia? É porque, assim, E a pronúncia? ó, Liderri. Liderri. Thierry, Henri, Ribéry. Aí eu sou o líder deles. Liderri. É o Liderri. E fica Liderri. Aí eu lidero e rio ao mesmo tempo. Aí é essa alegria, né? A galera adora. E pra quem quer te achar, Igor? Cara, Igor Melo, eu. Bem, IGORMELLO, eu. Bom, de qualquer forma, todos os links vão estar aqui na descrição. Tamo junto. Obrigado pelo convite, viu, gente? A De gente fato, que agradece. Obrigado pelo convite. Espero que tenha agregado de certa forma. Espero também que a gente consiga manter contato e ajudar, talvez fazer algumas coisas juntos aí. Com certeza. Ajudar os empresários e é isso. Vamos pra cima que a gente tem uma guerra que vale a pena lutar. É isso. Muito obrigado pela sua visualização. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque 70% das pessoas que assistem o nosso conteúdo YouTube é foda. recorrentemente não são inscritas. O YouTube é foda. E a partir de amanhã, quem não for inscrito e estiver assistindo, não vai aparecer mais pra ele. Então você tem que inscrever agora, senão não vai aparecer nunca mais pra você. Vai ficar pobre, pô. Se tu assiste, tu consome. Olha o princípio. Se tu é um cara que tu suga e tu não dá nada de volta, tu é pobre, pô. Porque tu só quer. Escasso. O pobre só quer, tu é escasso. Cara, o mínimo pra ver se tu realmente é um cara de riqueza, se tu é rico, de fato, é tu clicar em seguir os caras aqui, curtir e deixar um comentário. Não vou nem pedir pra te repostar. Só faz isso que tá bom. É isso, gente. Espetacular. Obrigado, viu? Que aula de possibilidade. Valeu. Valeu.